Eu me oponho a esse casamento. O grito de Valentina cortou o ar da igreja como uma lâmina afiada. 200 convidados viraram as cabeças ao mesmo tempo. O padre congelou com a Bíblia aberta nas mãos. Felipe, o noivo, ficou branco como papel. E Beatriz, a noiva, sentiu o coração despencar. Valentina se levantou da primeira fileira e começou a caminhar em direção ao altar. Seus saltos altos ecoavam no silêncio tenso da igreja. Cada passo era calculado, dramático, teatral. Quando chegou ao altar, ela apontou o dedo diretamente para Beatriz e gritou para todos ouvirem: "Esse vestido que ela está usando é uma relíquia da minha família. Passou por 3 gerações. Minha avó usou, minha mãe usou, eu usei." E essa mulher teve a audácia de deformar, de destruir essa peça sagrada para caber no corpo dela. Valentina não deixou Beatriz falar. Ela avançou e, diante de todos os convidados, diante do padre, diante de Deus, ela agarrou o vestido de renda francesa com as 2 mãos e rasgou. O som do tecido se partindo ecoou pela igreja inteira. Beatriz gritou, tentando segurar o vestido, mas Valentina puxou com mais força, rasgando a lateral, rasgando as costas, destruindo a peça completamente. "Já que você destruiu o vestido da minha família, você não merece usá-lo, sua gorda patética." Beatriz caiu de joelhos no chão, segurando os pedaços rasgados do vestido, soluçando sem controle. Os convidados estavam em choque absoluto. Alguns choravam, outros filmavam com os celulares. Felipe estava paralisado com a cena, sem conseguir se mexer. E Valentina ali, de pé, triunfante, achando que havia vencido. Mas o que ela não sabia, e o que ninguém naquela igreja imaginava, é que uma mulher frágil de 65 anos estava prestes a se levantar naquela igreja e revelar um segredo que Valentina escondia há mais de 30 anos. Um segredo tão chocante que viraria tudo de cabeça para baixo. Antes de eu te contar o que aconteceu e como Beatriz chegou até esse momento horrível, segue o nosso Cana. Isso me ajuda muito a trazer novos vídeos emocionantes todos os dias para você. Vamos agora descobrir essa história desde o começo. Beatriz acordava todos os dias às 6 horas da manhã. O despertador tocava naquele quarto pequeno, mas aconchegante, e ela nunca, jamais, apertava o botão de soneca. Mesmo nos dias em que havia trabalhado até tarde atendendo pacientes, mesmo quando o cansaço pesava nos ombros, ela se levantava, porque tinha responsabilidades. Tinha a tia Olga para cuidar. Tinha uma clínica de nutrição para administrar. Tinha pacientes que dependiam dela. Tinha uma vida que, apesar de simples, era cheia de propósito e significado. O apartamento onde morava com a tia Olga ficava no bairro Água Verde, em Curitiba. Um prédio de 4 andares, sem elevador, com aquelas escadas que rangiam a cada passo. 2 quartos pequenos, uma sala que servia também como escritório, uma cozinha onde mal cabiam 2 pessoas ao mesmo tempo. As paredes tinham algumas manchas de umidade que Beatriz tentava disfarçar com quadros e fotos de família. O sofá era velho, remendado em alguns lugares pela própria tia Olga, mas estava sempre limpo, sempre arrumado. Tudo ali era humilde, mas havia um cuidado, um carinho em cada detalhe. Flores frescas na mesinha da sala, almofadas coloridas feitas à mão, o cheiro de café recém-passado todas as manhãs. Beatriz tinha 32 anos e carregava nos ombros uma maturidade que poucas pessoas da sua idade tinham. Ela havia perdido os pais quando tinha apenas 10 anos. Um acidente de carro numa noite chuvosa de inverno, numa estrada mal iluminada da região metropolitana de Curitiba. Ela ainda se lembrava daquele dia com uma clareza dolorosa. Lembrava de estar brincando de bonecas na casa da tia quando 2 policiais bateram na porta. Lembrava dos gritos de tia Olga. Lembrava de não entender direito o que estava acontecendo, até que finalmente, horas depois, entendeu. Mamãe e papai não voltariam mais para casa.
Nunca mais. A tia Olga, que na época tinha 40 anos, assumiu a criação da sobrinha sem pestanejar. Ela era costureira, trabalhava fazendo roupas sob encomenda, consertando vestidos de festa, ajustando ternos. Ganhava pouco, mas sempre deu um jeito de colocar comida na mesa e manter Beatriz na escola. Educação é a única herança que eu posso te dar, minha filha. Ela sempre dizia, os dedos calejados de tanto costurar. Estude, se forme, seja alguém na vida. Faça o que eu não pude fazer. E Beatriz estudou. Estudou com uma dedicação que impressionava os professores. Mas a adolescência foi brutal. Beatriz sempre foi uma menina de corpo mais cheio, mais curvilíneo. E na escola, isso significava ser alvo. Os meninos faziam piadas cruéis, as meninas a excluíam dos grupos. Ela ouvia apelidos horríveis nos corredores. Baleia, elefante, gorda. Cada palavra era uma facada. E aos 15 anos, Beatriz desenvolveu bulimia. Comia escondida e depois forçava o vômito. O ciclo vicioso de culpa e autopunição quase a destruiu. Foi a tia Olga quem percebeu. Numa noite, ela encontrou Beatriz no banheiro, chorando, exausta. E ao invés de julgar, ao invés de gritar, ela simplesmente abraçou a sobrinha e disse: seu corpo não define quem você é, minha filha. Você é linda, é inteligente, é forte. E eu vou te ajudar a ver isso. Tia Olga vendeu o carro velho que tinha para pagar terapia para Beatriz. E aos poucos, com muito amor e apoio, Beatriz se curou. Foi nesse processo de cura que ela descobriu sua vocação. Ela queria ajudar outras pessoas a terem uma relação saudável com a comida, com o corpo, com a própria imagem. Ela queria ser a profissional que ela mesma precisou na adolescência. Então decidiu, ia ser nutricionista. Conseguiu uma bolsa parcial para cursar nutrição na Universidade Federal do Paraná. Durante os 5 anos de faculdade, trabalhou de dia como auxiliar administrativa numa clínica e estudava de noite. Vendia marmitas fitness nos fins de semana para ajudar com os materiais. Dormia pouco, comia quando dava, mas nunca desistiu. E quando finalmente se formou, aos 24 anos, e conseguiu abrir sua própria clínica de nutrição 3 anos depois, a tia Olga chorou de orgulho. Eu sempre soube que você ia conseguir, minha menina. Sempre soube. Agora, 5 anos depois, Beatriz era uma das nutricionistas mais respeitadas da região. Não porque tinha consultório de luxo ou porque atendia celebridades, mas porque era boa no que fazia. Muito boa. Ela tinha uma abordagem diferente. Não tratava seus pacientes como números na balança. Tratava como seres humanos completos, com histórias, com traumas, com sonhos. Ela entendia que perder peso não era só sobre dieta. Era sobre autoestima, sobre saúde mental, sobre encontrar paz com o próprio corpo. Seus pacientes a adoravam. A Beatriz mudou minha vida, diziam. Ela não me fez sentir culpa. Ela me fez sentir humana. E Beatriz ria, dizendo que era apenas uma pessoa fazendo o seu trabalho. Mas, no fundo, ela sabia que havia escolhido aquela profissão porque queria cuidar de pessoas. Queria fazer diferença. Queria devolver ao mundo o amor e cuidado que a tia Olga havia lhe dado. O salário não era muito. R$ 2.800 por mês, em média, depois de pagar todas as despesas da clínica. Depois de pagar o aluguel do apartamento de R$ 900, as contas de luz, água, gás, internet e os remédios cada vez mais caros da tia Olga para a artrite nos dedos e a pressão alta, sobrava pouco. Mas Beatriz nunca reclamava. Deus sempre dá um jeito, ela dizia com aquela fé simples e inabalável que havia herdado da tia. A tia Olga, agora com 65 anos, já não trabalhava mais. A artrite havia piorado nos últimos anos, tornando difícil segurar agulha e linha por muito tempo.
Ela passava os dias sentada na poltrona da sala, fazendo crochê quando as mãos permitiam, ouvindo a rádio catedral, esperando a sobrinha voltar do trabalho. E quando Beatriz chegava, mesmo cansada, mesmo exausta depois de um dia inteiro atendendo pacientes, sempre perguntava: Tia, como foi seu dia? Tomou os remédios direitinho? Quer que eu faça aquele chá de camomila que a senhora gosta? Era uma vida simples, uma vida de muito trabalho e pouco descanso. Mas era uma vida honesta, uma vida com dignidade, uma vida com amor. E Beatriz era linda. Sim, linda. Ela tinha 1,65 m de altura, curvas generosas, cabelos castanhos que caíam em ondas naturais até os ombros, olhos verdes que brilhavam quando ela sorria. Seu rosto era expressivo, cheio de vida. Quando atendia os pacientes, havia uma luz nela, uma energia contagiante. Ela se vestia com cuidado, sempre com roupas que realçavam suas curvas, que faziam ela se sentir bem consigo mesma. Porque Beatriz havia aprendido, depois de muita terapia e muito trabalho interno, que beleza não tem tamanho. Que ela era bonita exatamente do jeito que era. Claro que ainda havia dias difíceis. Dias em que olhava no espelho e ouvia os ecos das vozes cruéis da adolescência. Dias em que a sociedade a fazia sentir que não era suficiente. Mas nesses dias, ela se lembrava das palavras da tia Olga. Você é perfeita como é. Seu corpo te trouxe até aqui. Respeite ele. Ame ele. Foi numa terça-feira de março, durante uma palestra que mudaria sua vida para sempre, que o destino decidiu cruzar o caminho de Beatriz com o de Felipe. A construtora Almeida e Filhos era uma das maiores empresas de construção civil de Curitiba. Prédios residenciais, complexos comerciais, condomínios de luxo. Se tinha a placa Almeida na frente, era sinônimo de qualidade e dinheiro. Muito dinheiro. A empresa havia sido fundada pelo falecido Antônio Almeida e agora era administrada pela viúva, Valentina Almeida, uma mulher de pulso firme e reputação implacável no mundo dos negócios. Beatriz havia sido contratada pela empresa para dar uma palestra sobre saúde corporativa. O tema era alimentação equilibrada para profissionais sob pressão. Ela havia preparado tudo com muito cuidado. Slides informativos, mas não entediantes. Exemplos práticos. Algumas piadas para quebrar o gelo. Quando subiu no pequeno palco do auditório da empresa, ela viu cerca de 50 funcionários olhando para ela. Alguns interessados, outros claramente obrigados a estar ali. Mas havia um homem na terceira fileira que a observava de um jeito diferente. Ele não estava mexendo no celular como os outros. Não estava cochichando com o colega do lado. Estava completamente focado nela. E quando os olhos dele se encontraram pela primeira vez, Beatriz sentiu algo estranho no peito. Um frio na barriga. Uma aceleração no coração. O homem era alto. Devia ter cerca de 1,80 m. Cabelos castanhos escuros, olhos também castanhos, barba bem feita. Vestia camisa social azul clara, manga dobrada até os cotovelos, calça social cinza. Ele sorriu quando percebeu que ela o havia notado. E aquele sorriso era genuíno, caloroso, interessado. Beatriz deu a palestra inteira tentando não olhar muito para ele, mas era impossível. Cada vez que ela olhava, ele estava lá, prestando atenção, sorrindo quando ela fazia uma piada, concordando com a cabeça quando ela fazia um ponto importante. No final, quando abriu para perguntas, ele foi o primeiro a levantar a mão. Beatriz, excelente palestra. Eu queria saber qual a sua opinião sobre dietas restritivas versus mudança de estilo de vida. Porque eu acho que a segunda opção é muito mais sustentável, mas a indústria fitness vende muito a primeira. A pergunta era inteligente, e a forma como ele a fez, respeitosa, genuinamente curiosa, fez Beatriz sorrir. Perfeita pergunta, ela respondeu. Dietas restritivas são, na maioria das vezes, insustentáveis e prejudiciais.
O que eu trabalho com meus pacientes é exatamente isso: mudança de estilo de vida. Não é sobre proibir alimentos. É sobre criar uma relação saudável com a comida. Ele sorriu de novo, satisfeito com a resposta. E quando a palestra terminou, quando os outros funcionários saíram apressados para voltar ao trabalho, ele ficou. Esperou todos saírem. Então se aproximou dela. Oi, eu sou Felipe, Felipe Almeida. Sou arquiteto aqui na empresa. Beatriz, mas você já sabe. Ela riu nervosa, guardando os slides no laptop. Sua palestra foi incrível, sério. Eu já li muito sobre o assunto, mas a forma como você explicou, com empatia, sem julgamento, foi diferente. Foi humano. Obrigada. Isso significa muito. Houve uma pausa. Felipe parecia estar reunindo coragem. Olha, eu sei que isso pode parecer meio direto, mas... Você gostaria de tomar um café comigo? Agora? Tem uma cafeteria ótima aqui perto. Eu adoraria conversar mais com você. Sobre nutrição, sobre trabalho, sobre qualquer coisa. Beatriz deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa. Ela tinha pacientes à tarde. Tinha que voltar para casa. Mas havia algo naquele homem. Algo genuíno. Algo que fazia ela querer dizer sim. Tudo bem, vamos tomar um café. Eles conversaram por 3 horas. 3 horas que passaram como 30 minutos. Felipe contou que era arquiteto formado pela PUC, que trabalhava na empresa da família, mas que seu sonho mesmo era projetar casas sustentáveis, acessíveis para pessoas de baixa renda. Que ele amava o que fazia, mas às vezes se sentia preso nas expectativas familiares, que havia perdido o pai aos 16 anos de câncer e que aquilo havia mudado tudo na sua vida. Beatriz contou sobre a perda dos pais, sobre a tia Olga, sobre a bulimia na adolescência, sobre como isso a levou à nutrição. Ela falou com uma honestidade que a surpreendeu. Normalmente ela não se abria assim tão rápido, mas com Felipe era fácil, era natural. E quando ele a levou de volta até o ponto de ônibus, quando se despediram, ele segurou a mão dela e disse: Beatriz, você é uma mulher incrível, linda, inteligente, forte. Eu adoraria te ver de novo. Posso te ligar? Pode, ela respondeu, o coração acelerado. E ele ligou, no dia seguinte, e no outro, e no outro. Em 2 semanas, eles estavam namorando. E não foi uma paixão avassaladora de novela, foi algo mais profundo, foi construção, foi descobrir que apesar de virem de mundos completamente diferentes, eles se entendiam, se complementavam. Felipe se apaixonou por tudo nela, pela beleza, sim. Ele achava Beatriz absolutamente linda. Seus olhos verdes, seu sorriso, suas curvas, seu jeito de andar, de falar, de rir, mas também pela mente brilhante, pelas conversas profundas que eles tinham sobre a vida, sobre propósito, sobre o que realmente importa. Pelo coração generoso dela, pela forma como ela cuidava da tia, dos pacientes, de todo mundo ao redor. Pelo jeito cativante, pela energia contagiante. Você é a mulher mais linda que eu já conheci, ele disse numa noite, depois de um jantar simples no apartamento dela. Por dentro e por fora, você é perfeita do jeito que é. E Beatriz, que tinha passado a vida inteira ouvindo que não era bonita o suficiente, que precisava mudar, que precisava emagrecer para ser amada, finalmente acreditou. Porque Felipe a olhava de um jeito que ninguém nunca havia olhado. Com admiração genuína, com desejo verdadeiro, com amor puro. 6 meses depois, durante um jantar numa pizzaria simples perto da clínica dela, o mesmo lugar onde haviam ido no primeiro encontro oficial, Felipe se ajoelhou. Tirou uma caixinha de veludo do bolso e, com lágrimas nos olhos, perguntou: Beatriz, você me faz querer ser um homem melhor. Você me faz acreditar que o mundo pode ser um lugar mais gentil. Você é minha melhor amiga, meu amor, minha parceira. Casa comigo.
Beatriz chorou. Chorou de felicidade, de alívio, de gratidão. Sim, sim, eu caso. Mas havia uma sombra sobre aquela felicidade. Uma sombra que Beatriz tentava ignorar, mas que estava sempre ali, no fundo da mente. Felipe ainda não havia apresentado ela para a mãe. E sempre que Beatriz tocava no assunto, ele desconversava. Minha mãe é complicada. Ela precisa te conhecer no momento certo. Beatriz sentia o medo apertar o estômago. Ela sabia o que complicada significava. Significava que Valentina Almeida não ia aprovar. Significava que ela, Beatriz, não era boa o suficiente para aquela família. Mas ela amava Felipe e acreditava que o amor deles era forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa, qualquer pessoa. Ela estava prestes a descobrir o quanto estava enganada. O jantar estava marcado para as 20 horas de uma sexta-feira. Beatriz passou a semana inteira num estado de nervosismo que ela tentava esconder, mas que transparecia em cada gesto. Ela reorganizou o guarda-roupa 3 vezes, tentando escolher o vestido perfeito. Algo que fosse elegante, mas não pretensioso. Que mostrasse respeito, mas não submissão. Algo que dissesse, eu sou digna do seu filho. A tia Olga ajudou a sobrinha em cada etapa. Foram juntas a uma loja no centro de Curitiba e encontraram um vestido azul marinho, discreto, de tecido simples, mas bem cortado, que ia até os joelhos. Quando Beatriz saiu do provador, a tia Olga tinha lágrimas nos olhos. Você está linda, minha filha. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Na noite do jantar, Beatriz tomou banho demorado. Arrumou os cabelos num coque baixo, simples, mas elegante. A tia Olga insistiu em emprestar seu único par de brincos de pérola, pequenos, discretos. Para dar sorte, ela disse, prendendo os brincos com mãos trêmulas. Quando Felipe tocou a campainha às 19h30, Beatriz respirou fundo. Deus, me dê sabedoria e força. O carro seguiu pelo bairro Alto da Glória, uma das regiões mais nobres de Curitiba. Beatriz via as casas ficarem cada vez maiores, os muros cada vez mais altos, os portões cada vez mais imponentes. Quando pararam em frente a um portão de ferro com detalhes dourados, ela sentiu o estômago revirar. O portão abriu automaticamente, revelando uma alameda de pedras portuguesas ladeada por árvores perfeitamente podadas. Uma fonte de mármore no centro do jardim frontal jorrava água iluminada. A mansão era imponente. 3 andares, fachada neoclássica, colunas brancas, janelas enormes com molduras trabalhadas, tudo iluminado estrategicamente por refletores embutidos no jardim. É grande, Beatriz murmurou. Felipe apertou a mão dela. É só uma casa, Bia. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Você é incrível. Minha mãe vai ver isso. Mas quando a porta de madeira maciça se abriu e Valentina apareceu, Beatriz entendeu imediatamente que nada seria fácil. Valentina tinha 58 anos, mas aparentava bem menos. Cabelos loiros platinados em ondas perfeitas, cortados na altura dos ombros, pele esticada, sem uma ruga sequer, resultado óbvio de procedimentos estéticos caros. Corpo extremamente magro, quase esquelético, embalado num vestido cinza pérola que provavelmente custava mais que o aluguel de Beatriz por 6 meses. Joias discretas, mas valiosas. Brincos de diamante, colar de platina com pingente de esmeralda, relógio Cartier brilhando no pulso fino. Mas o que mais impressionava era o olhar. Olhos azuis gélidos que fizeram uma varredura completa em Beatriz, dos pés à cabeça, analisando cada centímetro. E naquele olhar havia julgamento puro, duro, implacável. Uma mensagem clara e silenciosa. Você não pertence aqui. Mãe, essa é a Beatriz. Bia, minha mãe, Valentina. Boa noite, dona Valentina. É uma honra conhecê-la.
Beatriz estendeu a mão, forçando a voz a sair firme. Valentina olhou para a mão estendida por um longo segundo antes de apertá-la brevemente, como se tocasse algo desagradável, algo sujo. Beatriz, você trabalha com nutrição, não é? A palavra nutrição saiu carregada de algo, desdém, superioridade. Sim, senhora. Tenho minha própria clínica há 5 anos. Que interessante. O tom deixava claro que não era interessante de forma alguma. Entre. A casa por dentro era ainda mais impressionante que por fora. Piso de mármore italiano, lustres de cristal bacará, pinturas a óleo nas paredes que Beatriz tinha certeza que eram originais e valiosíssimas. Móveis antigos, cada peça provavelmente custando mais que tudo que Beatriz possuía junto. Escadaria ampla com corrimão de mogno. Tudo gritava riqueza, poder, exclusividade. Beatriz tentava não ficar olhando tudo como turista, mas era difícil. Aquele era um mundo completamente diferente do dela. Um mundo que ela só conhecia de revistas e filmes. Na sala de jantar, uma mesa enorme de madeira nobre estava posta com uma elegância que Beatriz só havia visto em filmes. Porcelana branca com detalhes dourados, copos de cristal para água, vinho tinto, vinho branco, champanhe, talheres de prata em ordem complexa que Beatriz não fazia ideia de como usar, guardanapos de linho dobrados em formato de flor, flores frescas brancas no centro da mesa. Valentina indicou os lugares com um gesto frio da mão. Felipe na cabeceira. Ela, Valentina, à direita dele. E Beatriz. Beatriz na outra ponta da mesa, o mais longe possível de Felipe. A mensagem era clara. Você não pertence perto dele. Uma empregada de uniforme preto e branco serviu a entrada. Carpaccio de salmão com alcaparras e azeite trufado. Beatriz pegou o garfo rezando em silêncio para não cometer nenhuma gafe de etiqueta. E então as perguntas começaram. Beatriz, seus pais faleceram quando você era criança, correto? Valentina cortava o salmão com movimentos precisos, quase cirúrgicos. Sim, senhora. Eu tinha 10 anos. Foi um acidente de carro. Que tragédia. Zero emoção na voz. Deve ter sido difícil financeiramente, imagino. A forma como ela disse financeiramente soou quase como acusação. Foi difícil, sim. Mas minha tia sempre deu um jeito. Ela trabalhou muito para me criar. Sua tia é costureira, não é? Valentina fez a profissão soar como algo menor, inferior, quase vergonhoso. Sim, sempre trabalhou com dignidade e honestidade. São profissões necessárias, sem dúvida. O tom era condescendente. E você estudou onde? Universidade Federal do Paraná. Consegui bolsa parcial e trabalhei para pagar o restante. Admiro sua determinação. Mas já pensou em fazer alguma especialização? Algo que elevasse sua posição profissional? Mãe, a Bia é uma profissional excelente. Os pacientes dela a adoram. Felipe tentou intervir, mas sua voz era fraca, hesitante. Não estou dizendo que ela não é competente, filho. Apenas perguntei sobre especialização. É uma pergunta normal. Cada pergunta era um exame, um julgamento. Valentina queria provar que Beatriz não era adequada, e ela sabia exatamente como fazer isso sem soar abertamente cruel. Beatriz, onde você mora? No Água Verde, um apartamento pequeno, mas aconchegante. Ah, sim, bairro bastante popular. É um bairro de pessoas trabalhadoras, famílias honestas. Sem dúvida. Pausa. E seu salário de nutricionista é suficiente? Mãe, isso é inapropriado. Felipe finalmente elevou a voz, mas Valentina apenas sorriu. São perguntas normais quando estamos conhecendo alguém que vai fazer parte da família, Rodrigo. Não estou sendo rude. Estou sendo prática. Ela se virou para Beatriz, aqueles olhos azuis perfurando. Então, Beatriz... Beatriz respirou fundo, lembrando das palavras da tia Olga.
Mantenha sua dignidade, não abaixe a cabeça. O salário é modesto, sim, mas dá para viver com dignidade, para pagar as contas, cuidar da minha tia, ter uma vida simples, mas honesta. Não tenho luxos, Dona Valentina, mas tenho a satisfação de fazer diferença na vida de pessoas que sofrem com transtornos alimentares, com obesidade, com problemas de saúde. Tenho a satisfação de dormir em paz toda noite. Valentina sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era um sorriso de quem acabou de confirmar uma suspeita. Que nobre! O jantar continuou naquele clima tenso. O prato principal foi servido. Filé mignon ao molho de vinho tinto com legumes grelhados. Valentina continuou com os comentários velados. Quando Beatriz pegou o garfo errado para a carne, Valentina fez questão de corrigir educadamente. Ah, querida, esse garfo é para a salada. O da carne é esse aqui. Quando Beatriz comentou que a comida estava deliciosa, Valentina disse: Nossa chefe é francesa. Pessoas acostumadas com gastronomia refinada reconhecem a qualidade imediatamente. E então, na sobremesa, Valentina soltou a bomba. Beatriz, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Dona Valentina. Você já pensou em fazer uma cirurgia bariátrica ou algum tratamento para perda de peso? Não é julgamento, querida. É preocupação genuína com sua saúde. O silêncio foi absoluto. Felipe ficou vermelho de raiva e vergonha. Mãe! Beatriz sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Todas as feridas da adolescência se abriram de uma vez. Mas ela não ia chorar. Não ia dar a Valentina essa satisfação. Dona Valentina, com todo respeito, minha saúde está ótima. Faço exames regularmente. Não tenho diabetes, não tenho pressão alta, não tenho colesterol alto. Meu corpo é saudável. E mais importante, eu tenho paz com ele. Passei anos da minha vida em guerra com meu corpo, me punindo, me odiando. Hoje eu me amo. E não vou voltar para aquele lugar escuro por pressão de ninguém. Valentina levantou as sobrancelhas, surpresa com a firmeza da resposta. Como eu disse, não foi julgamento, foi preocupação. Eu agradeço a preocupação, mas ela não é necessária. O jantar terminou logo depois. Na despedida, Valentina segurou o braço de Felipe, mas falou alto o suficiente para Beatriz ouvir. Filho, precisamos conversar amanhã. Sobre seu futuro, sobre escolhas que podem afetar toda a sua vida e a reputação da nossa família. No carro, Beatriz chorava silenciosamente, tentando conter os soluços. Felipe segurava sua mão, dividido entre a raiva da mãe e a culpa de ter exposto Beatriz àquilo. Desculpa por tudo. Minha mãe foi horrível. Eu não imaginei que ela ia ser tão cruel. Ela me odeia, Felipe. Ela já decidiu que eu não sou boa o suficiente, que eu sou gorda demais, pobre demais, simples demais. Ela só precisa de tempo. Vai melhorar, eu prometo. Mas Beatriz sabia, no fundo do coração, que não ia melhorar. Valentina havia traçado uma linha na areia, e Beatriz estava do lado errado. Em casa, quando contou tudo para a tia Olga, a mulher mais velha segurou o rosto da sobrinha com as mãos calejadas. Minha filha, pessoas assim não mudam rapidamente, mas escute o que eu vou te dizer. Não importa o que ela faça, nunca abaixe a cabeça. Você é tão digna quanto qualquer pessoa daquela mansão. Mas digna porque você sabe o valor das coisas. Você sabe o que é trabalhar, o que é lutar, o que é vencer por mérito próprio. Mantenha sua fé. Mantenha sua dignidade. A verdade sempre vence, Beatriz. Sempre. Beatriz abraçou a tia, buscando conforto nas palavras sábias. Mas o medo havia sido plantado. E na mansão do Alto da Glória, Valentina estava ao telefone com um investigador particular. Quero tudo sobre ela. Onde trabalha, com quem se relaciona, quanto ganha, quanto deve, se tem algum histórico problemático, tudo. Essa garota vai sair da vida do meu filho, nem que seja a última coisa que eu faça.
A guerra havia começado. E Beatriz nem imaginava o que estava por vir. 3 meses se passaram desde aquele jantar desastroso. 3 meses nos quais Beatriz tentou seguir em frente, tentou acreditar que as coisas melhorariam. Felipe havia pedido ela em casamento mesmo com a desaprovação da mãe. E Beatriz, apesar de todos os sinais de alerta gritando na sua cabeça, havia dito sim. O amor entre eles era verdadeiro, profundo. E ela acreditava, ou queria acreditar, que isso seria suficiente. Mas Valentina não descansou. Pelo contrário, ela a atacou de forma silenciosa, calculada, cruel. Primeiro foram os boatos. Beatriz começou a notar olhares estranhos de algumas colegas na clínica, comentários sussurrados que paravam quando ela se aproximava. Um dia, no elevador do prédio onde ficava seu consultório, ouviu 2 mulheres conversando. Você ouviu sobre a nutricionista do 5º andar? A Beatriz? O que tem? Dizem que ela está com o filho da Valentina Almeida só pelo dinheiro da família dele. Você já viu ela? É uma moça grande. E ele é rico, bonito. Obviamente ela é interesseira. Eu sempre achei estranho mesmo. Uma nutricionista que não consegue nem emagrecer a si mesma e agora vai casar com um dos solteiros mais cobiçados de Curitiba? Com certeza é golpe. Beatriz fingiu que não ouviu, mas cada palavra era uma facada. Valentina estava espalhando veneno pela cidade, manchando a reputação dela. E funcionava. Um paciente cancelou a consulta dizendo que preferia buscar uma profissional mais alinhada com os valores que busco. Outro fez um comentário. Você deve estar ansiosa para casar com um homem tão bem-sucedido, né? Deve ser uma mudança e tanto de vida. Beatriz tentou não deixar aquilo afetar seu trabalho, mas era difícil, muito difícil. Ela chegava em casa exausta emocionalmente e a tia Olga percebia, mas não sabia como ajudar. Então, numa quinta-feira à tarde, algo aconteceu que deixou Beatriz completamente confusa. Valentina apareceu na clínica dela, sem avisar, sem marcar horário. Simplesmente entrou na recepção e pediu para falar com Beatriz urgentemente. Quando Beatriz a viu ali, sentada na pequena sala de espera que mal tinha espaço para 6 cadeiras, seu primeiro instinto foi mandar ela embora. Mas havia pacientes esperando. Havia sua secretária observando. Então ela engoliu o orgulho e a recebeu no consultório. Dona Valentina, que surpresa! O que a traz aqui? Valentina olhou ao redor do consultório pequeno. A mesa simples de MDF. As cadeiras estofadas, mas claramente velhas. Os diplomas nas paredes em molduras baratas. O ar-condicionado que fazia um barulho irritante. Tudo aquilo confirmava o que ela já pensava. Beatriz era pobre. Desesperadamente pobre. Vim aqui para ter uma conversa franca com você, de mulher para mulher. Estou ouvindo. Valentina sentou-se na cadeira reservada para os pacientes. Cruzou as pernas. Suas roupas de grife contrastavam brutalmente com a simplicidade do lugar. Beatriz, vou ser muito direta porque não acredito em perder tempo. Você parece uma moça de bom coração. Eu reconheço isso. Mas você não é adequada para meu filho. Dona Valentina, Deixe-me terminar. A voz era firme, cortante. Não é sobre você ser má pessoa. É sobre realidade. Rodrigo vai herdar um império empresarial que vale dezenas de milhões de reais. Ele precisa de uma esposa que entenda aquele mundo, que tenha as conexões sociais certas, que saiba como se comportar nos círculos onde ele precisa circular. Jantares de negócios, eventos de caridade, reuniões com investidores internacionais. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. E você, bem, você é uma nutricionista de origem humilde, sem educação social refinada, sem as habilidades necessárias para ser a esposa de um empresário daquele nível. Você vai constrangê-lo, vai atrapalhar a carreira dele, vai ser um peso. Cada palavra era uma faca. Beatriz sentiu as lágrimas se formarem,
mas piscou forte para não deixá-las cair. Dona Valentina, com todo respeito, eu amo seu filho, e ele me ama. Não estou com Felipe por dinheiro ou posição social. Estou com ele porque encontrei nele um homem bom, íntegro, que me trata com respeito, que me faz feliz. Valentina deu um sorriso condescendente, aquele tipo de sorriso que adultos dão para crianças ingênuas. Todas dizem isso, querida. Todas. Mas deixe-me mostrar algo que talvez mude sua perspectiva. Ela abriu a bolsa de grife Hermès e tirou um envelope branco. Colocou sobre a mesa entre elas. Aqui dentro tem um cheque de 50 mil reais, um valor mais que generoso. Suficiente para você começar uma vida nova, fazer uma especialização, ampliar sua clínica, ajudar sua tia. Garantir todos os remédios dela pelos próximos anos. Tudo o que você precisa fazer é terminar esse relacionamento com meu filho e deixá-lo seguir em frente com alguém apropriado. Beatriz olhou para o envelope como se fosse uma serpente venenosa. 50 mil reais. Era quase 2 anos do seu salário. Dinheiro que mudaria sua vida, que pagaria todas as dívidas, que garantiria segurança para ela e para a tia Olga. Mas aceitar aquilo seria vender sua dignidade. Seria dizer que Valentina estava certa, que ela realmente não valia nada, que o amor dela por Felipe tinha um preço. A senhora está tentando me comprar? A voz de Beatriz saiu trêmula, mas firme. Estou tentando te poupar de um constrangimento maior. Mais cedo ou mais tarde, a diferença de classe entre vocês vai ficar clara para todos, inclusive para Felipe. E quando isso acontecer, quando ele perceber o erro que cometeu, você vai sair dessa história humilhada publicamente. Estou te oferecendo uma saída digna. Digna! Beatriz se levantou, tremendo de raiva e dor. Não há nada de digno nisso. A senhora está tentando me comprar como se eu fosse um objeto. E eu não quero seu dinheiro, não quero nada da senhora, só quero que me deixe em paz, que deixe meu relacionamento com Felipe em paz. Por favor, se retire da minha clínica. Agora. Valentina se levantou lentamente, guardando o envelope de volta na bolsa. Seus olhos, antes frios, agora tinham algo mais perigoso. Determinação. Ódio. Vejo que você é teimosa. Muito bem. Eu tentei fazer isso do jeito mais fácil, do jeito civilizado. Mas você preferiu o caminho difícil. Não diga depois que eu não te avisei. Ela caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta e se virou uma última vez. Você acha que conhece meu filho? Não conhece. Você acha que pertence ao mundo dele? Não pertence. E eu vou provar isso para você, para ele e para todos. Vou mostrar para todo mundo exatamente quem você é. Uma oportunista, uma interesseira, uma mentirosa. A porta se fechou. Beatriz ficou ali parada por longos minutos, tremendo, até que finalmente suas pernas cederam e ela caiu sentada na cadeira. Chorou. Chorou de raiva, de medo, de impotência. Quando chegou em casa naquela noite e contou tudo para a tia Olga, a mulher mais velha abraçou a sobrinha com força. Vovó, por que ela me odeia tanto? O que eu fiz de errado? Eu só quero ser feliz com o homem que amo. Você não fez nada de errado, minha filha. Essa mulher tem medo. Medo de perder o controle sobre o filho. Medo de que você mostre para ele que existe amor verdadeiro no mundo. Amor que não depende de dinheiro ou status. E pessoas com medo são perigosas. A tia Olga acariciava os cabelos da sobrinha, mas seus olhos estavam distantes, como se estivesse lembrando de algo. De alguém. Mas você tem que se manter firme, manter sua fé, sua dignidade. Não deixe que ela te quebre. Beatriz não contou a Felipe sobre a visita, sobre o cheque, sobre as ameaças veladas. Ela tinha vergonha, medo de que ele pensasse que ela estava causando problemas entre ele e a mãe. Então guardou tudo para si, carregando aquele peso sozinha. E então, 2 semanas depois, veio o golpe que Beatriz não esperava. Era uma terça-feira à noite.
Felipe ligou, animado, quase eufórico. Bia, amor, tenho uma notícia incrível. O que foi? Minha mãe ligou hoje. Ela disse que refletiu muito sobre tudo, que foi dura demais com você, que quer te conhecer melhor, dar uma chance de verdade para a nossa relação. O estômago de Beatriz revirou. Aquilo estava errado, muito errado. Valentina não era o tipo de pessoa que mudava de ideia assim de repente. Felipe, eu não sei se... Por favor, amor, é importante para mim. Eu sei que minha mãe foi difícil no começo, mas ela está tentando. Ela até disse que tem um presente especial para você, um gesto de paz, de boas-vindas à família. Que tipo de presente? Ela não quis me contar, disse que é surpresa. Mas vai ser no jantar de sexta-feira. Por favor, vamos dar essa chance a ela. E Beatriz, porque amava Felipe e queria que aquilo desse certo, porque estava cansada de lutar sozinha, concordou, mesmo com o medo apertando seu estômago, mesmo com a intuição gritando que aquilo era uma armadilha. Na sexta-feira, quando chegaram à mansão, Valentina estava surpreendentemente cordial. Sorria. Fazia perguntas gentis. Até elogiou o vestido simples de Beatriz. Você está muito bem, querida. Esse azul combina com seus olhos. Durante o jantar, ela falou sobre os planos do casamento. Ofereceu ajuda com a organização. Conheço os melhores fornecedores da cidade. Posso conseguir descontos excelentes. Perguntou sobre a lista de convidados, sobre o buquê que Beatriz queria. Tudo muito civilizado, muito gentil. Felipe estava radiante. Via aquilo como a vitória que esperava. Sua mãe finalmente estava aceitando a mulher que ele amava. Beatriz tentava relaxar, mas não conseguia. Havia algo de falso naquilo tudo, algo ensaiado, forçado. E então, na sobremesa, Valentina fez o movimento que mudaria tudo. Beatriz, como eu disse ao Felipe, eu tenho um presente para você. Uma tradição da nossa família. Ela se levantou e saiu da sala de jantar. Voltou 2 minutos depois carregando uma caixa grande de veludo azul royal. Colocou a caixa sobre a mesa e a abriu. Dentro repousava um vestido de noiva, de renda francesa delicada, cor marfim, com detalhes bordados à mão. Era antigo, mas impecavelmente preservado, e era absolutamente deslumbrante. Este vestido pertenceu à minha avó, Valentina disse, a voz carregada de emoção que parecia genuína. Ela usou quando se casou em 1945. Depois passou para minha mãe, depois para mim. É uma relíquia de família. Todas as noivas da família Almeida usam esse vestido no dia do casamento. Ela olhou para Beatriz. E agora eu quero que você o use. Quero que você faça parte dessa tradição. Quero que você seja oficialmente parte da nossa família. Felipe estava com lágrimas nos olhos. Mãe, isso é... Não tenho palavras. Beatriz estava em choque. O vestido era lindo, mais lindo que qualquer coisa que ela poderia comprar. E o gesto parecia sincero. Dona Valentina, eu não sei o que dizer. É uma honra. A honra é nossa, querida. Bem-vinda à família. Elas se abraçaram. E pela primeira vez, Beatriz sentiu esperança. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Felipe levou o vestido naquela mesma noite. Leva para fazer os ajustes necessários, mas com cuidado, é uma peça muito especial. Nos dias seguintes, Beatriz levou o vestido para a costureira amiga da tia Olga, uma senhora de confiança chamada Dona Mercedes. Elas examinaram o vestido com reverência. É uma peça linda, Dona Mercedes disse. Vou fazer os ajustes mínimos, só o necessário. Vou tratar como ouro. Os ajustes foram mínimos. Alargar ligeiramente a cintura. Ajustar o comprimento. Nada que descaracterizasse a peça. Nada que prejudicasse a estrutura original. Tudo feito com o máximo cuidado e respeito. Quando Beatriz experimentou o vestido pronto 1 semana antes do casamento, ela chorou.
Estava linda. O vestido se ajustava perfeitamente às suas curvas. Ela se sentia uma princesa. Você está radiante, a tia Olga disse, com lágrimas nos olhos. Mas havia algo estranho na expressão da tia. Uma preocupação, como se ela soubesse de algo. Tia, a senhora está bem? Estou, minha filha. É só emoção. Mas não era só emoção. Dona Olga reconhecia aquele vestido. Ela o tinha visto antes, há muitos anos, em circunstâncias que ela havia tentado esquecer. E ver ele ali, ver a sobrinha usando ele, trazia de volta memórias que ela havia enterrado fundo. Memórias de quando ela trabalhava para a família Almeida. De quando conhecia segredos que Valentina achava que estavam bem guardados. E agora, vendo a armadilha se formando, Dona Olga sabia que teria que fazer uma escolha. Permanecer em silêncio e deixar Beatriz sofrer. Ou revelar a verdade e destruir a ilusão que Valentina havia construído por décadas. O dia do casamento estava chegando, e com ele, o momento que mudaria tudo para sempre. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma única nuvem. Era um sábado de abril, a temperatura agradável, 22 graus, uma brisa suave que balançava as árvores. Do lado de fora, parecia o dia perfeito para um casamento. Mas dentro do pequeno apartamento no Água Verde, Beatriz estava longe de se sentir em paz. Ela acordou às 5 da manhã, muito antes do despertador tocar. Não conseguia mais dormir. O coração batia acelerado. As mãos suavam. Havia uma angústia no peito que ela não conseguia explicar. Não era nervosismo normal de noiva. Era algo mais profundo, mais sombrio, como se uma voz interior sussurrasse: cuidado, algo está errado. A tia Olga também havia dormido pouco. Ela estava mais quieta que o normal, mais distante. Durante todo o café da manhã, Beatriz a observou, preocupada. Tia, a senhora tem certeza que está bem? Parece preocupada. Dona Olga segurou a mão da sobrinha com as suas, calejadas de décadas de costura. Estou apenas emocionada, minha filha. Ver você se casar é um dos dias mais importantes da minha vida também. Mas não era só emoção. Dona Olga havia passado a noite inteira em claro, lutando com uma decisão impossível. Ela sabia de coisas sobre Valentina. Coisas sobre aquele vestido, coisas sobre a família Almeida que poderiam mudar tudo. Mas revelar esses segredos significaria abrir feridas antigas, significaria destruir ilusões, significaria guerra. Tia, se a senhora tiver algo para me dizer, por favor, diga agora. Dona Olga olhou nos olhos verdes da sobrinha. Viu a mulher forte e linda que ela havia se tornado. Viu a menina de 10 anos que perdeu os pais e sobreviveu. Viu a adolescente que lutou contra a bulimia e venceu. Viu a profissional dedicada que mudava vidas todos os dias. E tomou sua decisão. Eu te amo, Beatriz, e vou proteger você, não importa o que aconteça hoje. Às 9 da manhã, as madrinhas chegaram. 3 amigas de Beatriz da época da faculdade. Elas trouxeram champanhe barato, música animada, risadas. Tentavam deixar o clima mais leve. Ajudaram Beatriz com a maquiagem, com os cabelos. Uma delas, Marina, era maquiadora profissional e fez o rosto de Beatriz com perfeição. Base leve, olhos marcados, mas não exagerados. Boca em tom nude rosado. Você está linda, Bia. Sério, o Felipe vai chorar quando te ver entrando na igreja. Os cabelos foram presos num penteado romântico, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Flores brancas pequenas foram colocadas estrategicamente entre os cachos. E então, chegou a hora de vestir o vestido. Dona Mercedes, a costureira, estava lá para ajudar. Ela trouxe o vestido numa capa protetora, tratando-o como o tesouro que era. Quando abriu a capa e o vestido apareceu, as madrinhas suspiraram. Meu Deus, que vestido lindo! Bia, você vai parecer uma princesa. Beatriz colocou o vestido com a ajuda de todas.
A renda francesa deslizou sobre sua pele. O tecido se ajustou perfeitamente às suas curvas. O decote era elegante, mostrando os ombros, mas sem ser ousado. A cintura marcada. A saia ampla, com camadas de tule por baixo que faziam ela flutuar. Quando Beatriz se olhou no espelho, ela finalmente viu uma noiva linda, uma mulher completa. Não mais a menina que era ridicularizada na escola. Não mais a adolescente que se odiava, mas uma mulher forte, bonita, digna. As lágrimas vieram. Eu estou bonita, você está deslumbrante. As amigas gritaram em coro. A tia Olga, que estava no quarto, veio até a sala. E quando viu Beatriz naquele vestido, ela ficou pálida. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas só de alegria. Eram lágrimas de reconhecimento, de memória, de dor. Vovó, a senhora está bem? Beatriz percebeu a expressão estranha. Estou, minha filha. Você está perfeita. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Mas o que Dona Olga não disse foi: eu vi esse vestido antes. Eu sei o que ela vai fazer com ele. A Igreja Santa Maria ficava no centro histórico de Curitiba. Era uma igreja antiga, linda, com vitrais coloridos e bancos de madeira que rangiam. Felipe havia escolhido aquela igreja porque era pequena, intimista, diferente das catedrais enormes que a mãe queria. Eu quero um casamento que seja sobre nós, não sobre impressionar as pessoas, ele havia dito. Mas quando Beatriz chegou num carro alugado simples, decorado com fitas brancas, e viu a quantidade de carros importados estacionados na frente, entendeu que Valentina havia vencido também nisso. A igreja estava lotada, não os 50 convidados íntimos que eles haviam planejado, mas 200 pessoas, talvez mais. Meu Deus, Beatriz sussurrou, quem é toda essa gente? A mãe do Felipe deve ter convidado metade de Curitiba, Marina respondeu nervosa. A igreja estava linda, flores brancas em cada canto, rosas, lírios, hortênsias, velas acesas criando uma atmosfera romântica. O corredor central coberto por uma passadeira branca. E no altar, Felipe esperava, vestido com smoking preto impecável, gravata borboleta, sapatos brilhando. Ele estava nervoso, passava a mão nos cabelos a cada 5 segundos. E ao lado dele, o padrinho. E na primeira fileira do lado direito, Valentina. Valentina estava impecável como sempre. Vestido cinza de seda com renda, chapéu pequeno e elegante, luvas de renda curtas. Joias discretas, mas caríssimas. Ela olhava para o altar com uma expressão que Beatriz não conseguia decifrar da porta. Não era felicidade, era expectativa. Como quem espera um show começar. A música começou, a marcha nupcial clássica. O sinal para Beatriz entrar. Ela segurou o braço da tia Olga com força. Tia, estou com medo. Eu estou aqui, não vou deixar nada de ruim acontecer com você. E então elas começaram a caminhar. Cada passo pelo corredor parecia uma eternidade. Beatriz via os rostos, alguns sorridentes, outros julgadores. Ouviu sussurros. É ela, a nutricionista. Que vestido lindo! Mas ela é grande, né? O Felipe é tão bonito. Será que ela pegou ele pelo dinheiro? Beatriz tentava manter o foco em Felipe. Ele olhava para ela com os olhos marejados. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu. Aquele sorriso genuíno, apaixonado. E por um segundo, Beatriz esqueceu tudo. Os sussurros, os julgamentos, o medo. Era só ela e Felipe. Mas então seu olhar encontrou o de Valentina. E ali, naqueles olhos azuis frios, Beatriz viu satisfação, antecipação, como um predador esperando o momento certo para atacar. Beatriz chegou ao altar. Dona Olga soltou seu braço e foi sentar-se no banco da frente, ao lado das madrinhas. Felipe segurou as mãos de Beatriz. Você está linda demais, ele sussurrou. Perfeita. O padre começou a cerimônia. Falou sobre o amor,
sobre compromisso, sobre a jornada que Beatriz e Felipe estavam prestes a começar juntos. Falou sobre superar dificuldades, sobre construir uma vida baseada em respeito e parceria. O casamento não é apenas união de dois corpos, o padre disse, sua voz ecoando pela igreja. É união de duas almas, é promessa de estar ao lado um do outro nos momentos bons e nos difíceis. Eles trocaram os votos preparados. Felipe foi primeiro. Beatriz, desde o dia que te conheci, minha vida ganhou cor. Você me ensinou que o amor verdadeiro não tem nada a ver com aparências ou status. Tem a ver com encontrar alguém que vê você de verdade. E você me vê. Eu prometo te amar, te respeitar e te proteger todos os dias da minha vida. Beatriz chorava enquanto dizia seus votos. Felipe, você me mostrou que eu sou digna de amor. Você me fez acreditar em mim mesma de uma forma que eu nunca tinha acreditado. Eu prometo ser sua parceira, sua melhor amiga, seu porto seguro, para sempre. O padre sorriu. Agora, antes de prosseguirmos para as alianças, preciso fazer a pergunta tradicional. Ele olhou para a congregação. Se alguém presente souber de algum impedimento para que este casamento se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio deveria durar apenas alguns segundos. Era apenas uma formalidade. Ninguém nunca se levantava. Ninguém nunca interrompia. Mas então, uma voz cortou o ar. Eu me oponho a este casamento. O choque foi instantâneo. 200 cabeças viraram ao mesmo tempo. E lá estava ela, Valentina, de pé, com uma expressão de indignação perfeitamente ensaiada no rosto. Mãe, Felipe sussurrou horrorizado. O que você está fazendo? Valentina não respondeu. Ela começou a caminhar pelo corredor em direção ao altar. Seus saltos altos ecoavam no silêncio absoluto da igreja. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Todos os celulares foram sacados. Todo mundo sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Quando Valentina chegou ao altar, ela olhou para Beatriz com um desprezo que não tentava mais esconder. Padre, convidados, família, amigos. Sua voz era firme, carregada de indignação. Eu sinto muito interromper esta cerimônia. Mas eu não posso, em sã consciência, permitir que este casamento continue sem que a verdade seja dita. Mãe, do que você está falando? Felipe tentou segurar o braço dela, mas ela se afastou. Estou falando sobre este vestido. Ela apontou para Beatriz, que estava paralisada de medo. Este vestido que ela está usando é uma relíquia da minha família. Passou por 3 gerações. Minha avó usou quando se casou em 1945. Minha mãe usou em 1968. Eu usei em 1993. Ela caminhou ao redor de Beatriz como um tubarão. E essa mulher teve a audácia de destruir, de deformar essa peça sagrada para caber no corpo dela. Beatriz tentou falar, a voz saindo em pânico. Não, eu não fiz isso. Eu só fiz os ajustes normais, com permissão. Permissão! Valentina gritou. Meu filho roubou esse vestido da minha casa sem eu saber. Você o manipulou e depois mandou alterar a peça completamente. Ela sacou o celular e mostrou para os convidados. Olhem, aqui estão fotos do vestido original. Vejam a cintura, vejam as costuras. Ela destruiu tudo, alargou tanto que descaracterizou a peça histórica. Os murmúrios explodiram. Convidados se levantaram para ver melhor. Celulares filmavam tudo. Beatriz estava em pânico total. Eu não... Foi só ajuste. Todo vestido precisa... Você não tem respeito pela nossa tradição. Valentina continuou cada vez mais alta, mais teatral. Você não tem respeito por esta família. Você acha que pode entrar na nossa vida e destruir nossas relíquias? Que pode fazer o que quiser porque está se casando com meu filho? Felipe tentou intervir. Mãe, você está sendo ridícula. Todo vestido precisa de ajustes. A Bia não fez nada de errado.
Mas Valentina não parou. Ela profanou uma relíquia de família. E sabe o que eu faço com coisas profanadas? E então aconteceu. Valentina agarrou o vestido de Beatriz com as duas mãos. Não! Beatriz gritou, mas era tarde. Valentina puxou o tecido com força brutal. O som da renda se rasgando ecoou pela igreja inteira. Beatriz gritou de dor e horror, tentando segurar o vestido, mas Valentina era mais forte, alimentada pelo ódio, pela raiva. Ela rasgou a lateral. Depois as costas. O tecido antigo não resistiu. Camadas de renda se soltaram. O tule se partiu. O vestido que momentos antes era perfeito, agora estava em pedaços. Já que você destruiu o vestido da minha família, você não merece entrar para ela. Beatriz caiu de joelhos no chão do altar, segurando os pedaços rasgados do vestido contra o corpo, tentando se cobrir, tentando manter alguma dignidade. Ela soluçava incontrolavelmente, o corpo tremendo. O caos explodiu na igreja. Mulheres gritavam. Homens tentavam intervir. O padre estava em choque. Felipe estava paralisado, dividido entre a mãe e a noiva, sem conseguir processar o que acabara de acontecer. Valentina estava triunfante, de pé sobre Beatriz como uma conquistadora. Chamem a polícia, essa mulher vai pagar por destruição de patrimônio familiar. E então, uma voz frágil, mas determinada, cortou o caos. Espere! Todo mundo se virou. Dona Olga estava de pé, apoiada na bengala. Ela havia se levantado do banco e agora caminhava lentamente pelo corredor em direção ao altar. Cada passo era difícil por causa da artrite, mas ela não parou. Quando chegou ao altar, ela olhou diretamente para Valentina. E pela primeira vez naquele dia, Valentina demonstrou emoção real, medo. Antes de você chamar qualquer polícia, Valentina, Dona Olga disse, a voz tremendo, mas firme, eu tenho algo a dizer. Algo que você deveria ter ouvido há muito tempo. Algo que vai mudar tudo. O silêncio foi absoluto. Você quer falar sobre este vestido? Então vamos falar. Vamos falar sobre de quem ele realmente é. Vamos falar sobre os segredos que você escondeu por mais de 30 anos. Vamos falar sobre quem você realmente é, Valentina Almeida. A verdade estava prestes a ser revelada. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que vinha a seguir. Dona Olga tirou um envelope amarelado da bolsa pequena que carregava. Suas mãos tremiam, não só pela artrite, mas pela emoção do momento. Ela olhou para Beatriz, ainda no chão, ainda segurando os pedaços do vestido rasgado, e seus olhos se encheram de lágrimas de amor e determinação. Depois, voltou os olhos para Valentina. Eu trabalhei para a família Almeida por 25 anos. Dona Olga começou, sua voz ecoando pela igreja silenciosa. Fui contratada como costureira em 1985, quando o senhor Antônio Almeida ainda era vivo. Vi muita coisa naquela casa. Guardei muitos segredos. Costurei muitas roupas. Consertei muitas mentiras. Valentina deu um passo à frente, a voz tensa. Você não sabe do que está falando, velha. Você está senil. Eu sei exatamente do que estou falando. Dona Olga abriu o envelope, tirando fotografias antigas, amareladas pelo tempo. E não sou mais funcionária sua, não tenho mais nada a perder. Mas minha sobrinha, minha Beatriz, ela tem tudo a ganhar com a verdade. Ela mostrou a primeira fotografia para os convidados mais próximos. Era uma foto antiga, de 1985. Uma jovem estava de pé em frente à mansão Almeida. Uma jovem muito diferente da Valentina que estava ali hoje. Esta é você, Valentina, com 21 anos, quando você conheceu Antônio Almeida. A jovem da foto era muito, muito diferente. Cabelos castanhos desgrenhados, roupa simples. E o corpo
O corpo era grande, a jovem era obesa, pesava facilmente mais de 120 quilos. Os murmúrios explodiram pela igreja. Convidados pegavam os celulares comparando a foto com a Valentina atual. Era a mesma pessoa? Era possível? Onde você conseguiu isso? Valentina gritou tentando pegar a foto, mas Dona Olga a afastou. Você acha que eu ia esquecer? Eu estava lá. Eu vi tudo. Ela se virou para os convidados, para o padre, para Felipe, que estava branco como papel. Valentina não veio de família rica. Ela veio de uma família humilde de Ponta Grossa. Ela trabalhava como empregada doméstica. Foi contratada para limpar a mansão dos Almeida. E lá ela conheceu Antônio, que era viúvo, 30 anos mais velho que ela. Outra foto. Valentina jovem e Antônio Almeida juntos. Ele se apaixonou por ela, não pelo corpo, não pela aparência, mas pela personalidade. Ela era engraçada, inteligente, ambiciosa, e ele estava sozinho, buscando companhia. Eles se casaram 6 meses depois, em 1986. Valentina estava tremendo de raiva e humilhação. Isso não é relevante, isso foi há 40 anos. É muito relevante. Dona Olga ergueu a voz. Porque você passou os últimos 30 anos construindo uma mentira sobre quem você é. Ela mostrou mais fotos. Valentina grávida de Felipe, ainda com sobrepeso. Valentina com o bebê Felipe nos braços, corpo ainda grande. Depois que Felipe nasceu, você começou a odiar seu corpo. Começou a fazer dietas malucas, tomava remédios perigosos, vomitava escondida. Valentina, eu limpava seu banheiro. Eu achava as embalagens de laxantes. Eu ouvia você chorando. Beatriz, ainda no chão, estava ouvindo tudo em choque. Felipe estava em pânico, tentando processar que sua mãe havia escondido isso a vida inteira. E então, em 1996, você desapareceu por 6 meses. Lembra? Você disse que foi para a Europa cuidar de negócios. Dona Olga tirou um documento, um recibo médico. Mas você não foi para a Europa, você foi para São Paulo, para fazer cirurgia bariátrica, gastro-bypass. O impacto foi como uma bomba. Valentina fez a cirurgia. Valentina havia sido obesa. Valentina havia escondido isso da sociedade, do filho, de todo mundo. Você não tem direito de expor isso! Valentina gritou, lágrimas de raiva escorrendo. Eu tenho todo o direito, Dona Olga retrucou, porque você passou os últimos 30 anos humilhando outras mulheres pelo peso delas. Você demitiu funcionárias por serem gordas. Você fez comentários cruéis. Você destruiu a autoestima de dezenas de pessoas. E tudo porque você odeia o que você foi. Ela apontou para Beatriz. E agora você está tentando destruir minha sobrinha. Uma mulher boa, uma profissional dedicada, uma mulher que ama seu filho. Você está destruindo ela, porque quando olha para Beatriz, você vê você mesma, a jovem gorda que você tanto odeia. Valentina soluçava agora, toda a máscara de superioridade desmoronando. Eu mudei, eu melhorei, eu me tornei alguém. Você se tornou uma mentirosa, Dona Olga gritou. Você se tornou cruel. E sabe o que mais? Ela tirou mais um documento, uma carta manuscrita. O seu marido, Antônio, ele sabia. Ele sabia da cirurgia. E ele escreveu esta carta para mim 1 mês antes de morrer. Ela começou a ler, a voz quebrando. Olga, você foi uma amiga fiel todos esses anos. Estou escrevendo porque preciso que alguém saiba a verdade. Valentina mudou. A cirurgia mudou o corpo dela, mas também mudou a alma. Ela se tornou alguém que eu não reconheço mais. Alguém obcecada por aparências. Alguém cruel com quem não se encaixa nos padrões dela. Estou pensando em divórcio. Não aguento mais viver com essa frieza. Felipe caiu sentado num banco, a cabeça entre as mãos. Meu pai ia se divorciar. Ele morreu 3 semanas depois de escrever essa carta. Infarto, estresse, e sua mãe herdou tudo e construiu uma persona nova, a mulher perfeita,
a empresária impecável, a socialite magérrima, tudo mentira. Dona Olga se aproximou de Valentina, agora destruída. Você humilhou minha sobrinha publicamente por causa do corpo dela. Rasgou o vestido dela na frente de 200 pessoas. Mas a verdade é que você está atacando você mesma. Você nunca superou o ódio que sente pela jovem gorda que você foi. Ela se virou para os convidados. E sobre este vestido? Sobre esta relíquia de família? Mentira! A avó de Valentina nunca usou este vestido, a mãe dela nunca usou. Vocês sabem por quê? Ela esperou, deixando o suspense crescer. Porque quando Valentina se casou em 1986, ela pesava mais de 100 quilos. Ela não coube neste vestido da família. Ela teve que fazer um vestido especial, maior, sob medida, e eu costurei esse vestido. O choque foi total. Ela guardou este vestido antigo como relíquia, mas nunca usou. Foi tudo para construir uma imagem, uma mentira. Valentina caiu de joelhos destruída, toda a sua construção de décadas desmoronando. Dona Olga se ajoelhou ao lado de Beatriz, ainda no chão, e segurou o rosto da sobrinha com as mãos. Minha filha, levante a cabeça. Você não tem nada de que se envergonhar. Nada. Seu corpo é lindo. Sua alma é linda. Você é perfeita. Beatriz chorava, mas agora eram lágrimas de alívio, de libertação. Felipe finalmente se moveu. Ele se ajoelhou ao lado de Beatriz, segurando suas mãos. Bia, me perdoa. Me perdoa por não ter te protegido. Me perdoa por ser covarde. Minha mãe, ela... Ele olhou para Valentina, ainda no chão. Ela precisa de ajuda, ajuda psicológica, mas isso não justifica nada do que ela fez com você. Beatriz olhou para Valentina. A mulher que a havia torturado por meses, a mulher que havia rasgado seu vestido, humilhado ela publicamente, tentado destruir sua dignidade. E Beatriz viu não um monstro, mas uma mulher profundamente ferida, uma mulher que nunca curou suas próprias feridas e passou a vida inteira ferindo outros. Dona Valentina, Beatriz disse, a voz trêmula, mas firme. Eu sinto muito pelo que a senhora passou. Eu entendo a dor de odiar o próprio corpo. Eu vivi isso, mas a senhora transformou essa dor em crueldade, e isso não é aceitável. Ela se levantou, mesmo com o vestido rasgado, e ficou de pé, digna. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Porque eu mereço seguir em frente sem carregar o peso do ódio. O silêncio na igreja era absoluto. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa permitir que você continue na minha vida. Felipe e eu vamos nos casar. Vamos construir nossa família. E a senhora não terá lugar nela até que busque ajuda real. Até que se cure de verdade. Felipe segurou a mão de Beatriz, olhando para a mãe. Mãe, eu te amo, mas a Bia está certa. Você precisa de ajuda, ajuda profissional. E até você buscar essa ajuda, até você se tornar uma pessoa melhor, você não faz parte da nossa vida. Valentina continuou no chão, soluçando, toda a sua armadura destruída. O padre, que havia acompanhado tudo em silêncio, finalmente falou. Bem, essa foi certamente a cerimônia mais dramática da minha carreira. Ele olhou para Beatriz e Felipe. Vocês ainda querem se casar? Hoje? Agora? Beatriz e Felipe se entreolharam, sorriram. Sim, eles disseram juntos. Então vamos precisar de um vestido. O padre riu. Uma das madrinhas gritou da plateia. Eu tenho um vestido no carro. Era para o jantar depois. Serve. 20 minutos depois, Beatriz estava de volta ao altar. Desta vez, usando um vestido simples, azul claro, emprestado. Mas ela estava radiante, porque não era o vestido que importava, era o amor, era a verdade, era a dignidade. E quando o padre finalmente disse, eu os declaro marido e mulher, a igreja explodiu em aplausos. Beatriz e Felipe se beijaram. Um beijo longo, profundo.
cheio de promessas. E pela primeira vez em meses, Beatriz sentiu paz completa. 6 meses se passaram desde aquele dia na igreja. 6 meses de transformação para todos os envolvidos. Beatriz e Felipe se casaram oficialmente uma semana depois, numa cerimônia íntima, com apenas 20 pessoas. A tia Olga, as madrinhas, alguns amigos próximos. Foi simples, mas foi perfeito. Beatriz usou a herança que recebeu quando um processo legal confirmou que ela tinha direito a uma parte dos bens da família Almeida, já que Valentina havia, durante anos, desviado fundos da empresa para abrir uma segunda clínica de nutrição. Desta vez, focada em atender mulheres plus size, mulheres que sofriam com transtornos alimentares, mulheres que precisavam aprender a amar seus corpos. A clínica era um sucesso. Tinha lista de espera de 3 meses. Felipe deixou a construtora da família e abriu seu próprio escritório de arquitetura sustentável. Ele finalmente estava fazendo o que amava, sem pressão, sem expectativas familiares. Eles moraram por alguns meses no apartamento do Água Verde com a tia Olga. Depois compraram uma casa simples, aconchegante, num bairro tranquilo. Não era mansão, mas era deles. Era um lar construído com amor. Valentina. Valentina finalmente buscou ajuda. Depois que o escândalo explodiu, depois que fotos antigas viralizaram nas redes sociais, depois que a sociedade de Curitiba inteira soube da verdade, ela não teve escolha. Ela começou terapia. Terapia profunda, intensiva, focada em trauma, em imagem corporal, em projeção. Foi doloroso, foi difícil, mas pela primeira vez em décadas, Valentina começou a se curar de verdade. Ela mandou uma carta para Beatriz 3 meses depois do casamento. Uma carta manuscrita, 5 páginas, cheia de desculpas, de reconhecimento, de dor. Eu te vi e vi tudo que eu odiava em mim mesma, e ao invés de curar minha dor, eu tentei destruir você. Me perdoe. Não espero que você me aceite de volta. Só espero que um dia você saiba que eu estou trabalhando para ser uma pessoa melhor. Beatriz guardou a carta. Não respondeu imediatamente. Mas 6 meses depois, quando Valentina completou 6 meses de terapia e mandou outra carta, desta vez com verdadeira evolução, Beatriz respondeu: Dona Valentina, eu vejo seu esforço, vejo sua mudança, e um dia talvez possamos ter uma relação civilizada. Mas isso vai levar tempo, anos talvez, e só vai acontecer se a senhora continuar se curando, não por mim, mas por você mesma. Foi um começo, pequeno, frágil, mas foi um começo. A tia Olga continuou morando com Beatriz e Felipe por mais 6 meses. Depois, quando a artrite melhorou com novos tratamentos, ela decidiu voltar para seu próprio apartamento. Vocês precisam de privacidade, ela disse com um sorriso maroto, mas ela jantava com eles 2 vezes por semana. E Beatriz a visitava todos os domingos. E a história viralizou. Vídeos do que aconteceu na igreja foram compartilhados milhões de vezes. Beatriz recebeu centenas de mensagens de mulheres agradecendo. Mulheres que sofriam com gordofobia. Mulheres que haviam sido humilhadas por suas sogras. Mulheres que precisavam ouvir que eram dignas de amor exatamente como eram. Beatriz criou um canal no YouTube onde falava sobre aceitação corporal, sobre nutrição sem dietas restritivas, sobre saúde mental. O canal cresceu rapidamente. Ela se tornou uma voz importante no movimento de Body Positivity no Brasil. E sempre, ela terminava os vídeos com a mesma frase que a tia Olga havia lhe dito anos atrás. Seu corpo te trouxe até aqui. Respeite ele. Ame ele. Você é perfeita como é. Numa tarde de domingo, 6 meses depois do casamento, Beatriz e Felipe estavam sentados no sofá da casa nova. A tia Olga estava na cozinha, fazendo o bolo de chocolate que Beatriz amava desde criança. A casa cheirava a amor, a família, a lar.
Felipe segurou a mão de Beatriz. Você é feliz? Beatriz sorriu. Aquele sorriso radiante que a tornava ainda mais linda. Eu sou muito feliz. Não porque tudo é perfeito, mas porque eu aprendi algo muito importante. O quê? Que a verdadeira beleza não está no tamanho do corpo, está na coragem de ser quem você é, na dignidade de se manter de pé mesmo quando tentam te derrubar, no amor que você dá e recebe. E eu tenho tudo isso. Felipe a beijou, um beijo doce, cheio de amor. Eu te amo exatamente do jeito que você é. Eu também te amo. E ali, naquela casa simples, com o cheiro de bolo no ar e a tia Olga cantarolando na cozinha, Beatriz finalmente entendeu. A verdade sempre vence, a dignidade sempre prevalece. E o amor verdadeiro não tem tamanho, não tem forma, não tem limite. O amor simplesmente é. E isso era mais que suficiente. E você, o que achou dessa história? Você concorda que Beatriz fez certo em perdoar Valentina ou acha que algumas coisas não têm perdão? Você já passou por alguma situação de preconceito ou humilhação e conseguiu superá-la? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir que todos os corpos são dignos de amor e respeito. E não perca o próximo vídeo. Tem outra história emocionante esperando por você. Até lá!